Bora, dona Jana, estamos começando mais um Tipo Uma Terapia, por quê? Não é terapia, Mas é o quê? terapêutico. Que isso, cara? A Você gente tá quase me muito pegou por causa desse alinhado. porquê, né? Eu fiquei, por quê? Mas eu gosto de improvisar. Você sabe que eu sou desses, né? Verdade, verdade. Você é Você desse. sabe que eu sou desses aqui. E, hoje é corrido. Já avisa logo por que é corrido hoje, Jana. Hoje, depois do encontro que a gente tem, escreve aí, nosso encontro mensal. Então, toda quarta, segunda-feira do mês, a gente tem um encontro um pouquinho mais rápido, assim. Não vou dizer que é muito mais rápido, porque geralmente a gente fica ali em 1 hora e pouquinho, né? Mas a gente tem que fazer 1 hora cravada, ou talvez até 55 minutos de encontro, para depois ir para o escrever. Exato. E hoje a gente volta à nossa programação habitual, porque terminou a minha vingança, Verdade. né? Então, o Tamos Perdidos foi finalmente finalizado ali depois de 5 episódios? Eu não lembro quantos Acho que foram foi exatamente. 5 ou 6, talvez tenha sido mais até. 6, nossa senhora. Bom, vocês escreveram foi coisa, então a gente passou aí acho que uns 4 encontros, 5 encontros, 6 encontros aí falando sobre isso. E hoje, dona Jana, a gente retorna para os nossos textos publicados lá no Boletim de Ocorrência e Boa. voltamos com o texto seu, é claro, né? Porque a gente passou aí os últimos encontros falando de mim, então nada melhor do que a gente voltar a atenção para você, né? Boa. E você que vai ler, então, né? Aí já ficou claro. Tá. Eu vou ler, sabe por quê? Porque daqui a Porque... pouco tem escrever aí, E e aí aí eu você vou que se ler. vire para ler aquilo Tá, tudo lá, porque a galera mandou 500 textos. verdade. Mas pior que eu nem falei, ó, vai parecer que eu tô fazendo graça, mas eu fui lá no otorrinolaringologista hoje e ela fez aquele exame que coloca a câmera, vai até a garganta, com a câmera. Ah, E ela foi no pelo, nem passou. O meu outro médico, ele passou um anestésico, assim, né? Espirra que um isso? negocinho no nariz e anestesia a garganta e tal. Ela foi com o bagulho, assim, seja o que Deus quiser. E aí agora eu tô Entendi. sentindo uma dorzinha na garganta. Não dor, assim, mas tipo uma coceira na garganta, que eu acho que é Ih, ter rapaz, raspado, né? Mas tá tudo bem. É isso, acho que é entendi. xilocaína mesmo, Wagner. É, eu também fui a médico, mas não introduziram coisas em mim por aí não, Jana. Então eu posso É. falar, né? Posso Então, tá bom. falar, Não, até mas eu posso porque falar também. Tá tudo bem. Só tô dá de um zoom aí boas. pra nós. Isso aí, ó. A Fia comentou, por aí. Não Foco no ficaram por aí. introduzindo coisas por aí. Não vou compartilhar mais nada, porque senão é oversharing, É né? A gente verdade, verdade. fica dizendo muito, se expondo muito aqui, é muita Eu já falei exposição. que enfiaram o bagulho Minha, no nariz. minha mãe hoje tava. Eu perguntei pra ela, pô, mãe, aí, tu viu o último, não sei o que lá, de terapia? Ele falou, você só fala sacanagem? Só fala sacanagem? Não sei Ela o falou quê? obscenidades. Você falou obscenidade? Eu falei, porra, mãe, como assim? Obscenidades. Ouve lá o Não, é negócio. que na verdade ela começou a falar que na live tinha obscenidades e a gente ficou assim, porra, de que live que você tá falando? Ah, o livro lá que você tá lendo, não sei o que. Aí que a gente entendeu. Você vê que ela é um pouco crítica, né, do que a gente faz. Então, vamos caprichar, vamos maneirar aí também, porque me parece que não está passando aí no padrão dela, hein? Tá Exatamente. Boa bom? noite, Jocimara. Opa, peraí que eu mudei de Avisa, lugar. avisa. Vou avisar. Oi? Não, vou avisar para todo mundo, inclusive. Ó. Boa Isso, noite, não, Jocimara. isso, avisa a Joicimara que a gente fica com essa coisa gravada aqui, depois a gente solta no YouTube, então todo Isso. mundo que fala aparece. Isso, eu ia falar para todo mundo, na verdade, Boa porque acho que eu não noite. sei se eu sabe. Boa noite, Jocimara. Boa noite. Tá, a gente vai começar aqui agora a ler um texto, comentar sobre coisas da vida, e aí a gente sempre avisa todo mundo que está participando que nesse encontro especificamente, a gente grava e passa isso aqui no YouTube e lá no Substack. Então, vocês estão super convidados a falar, dar a opinião de vocês, enfim, a pedir a palavra, só que fica gravado para o YouTube, né? Então não é uma coisa tão mais, digamos assim, íntima como nossos encontros do grupo de escrita e tal. Então, de novo, fiquem super à vontade para abrir câmera, para abrir vídeo, o que vocês quiserem. Mas se vocês não falarem, não aparece nada. Se vocês falarem, a câmera do Meet vai para vocês e aí aparece na. É sempre bom falar isso, porque esse aqui é um encontro no qual a gente se expõe bastante, né, Jana? É Então, verdade. Não de forma, como você falou, com obscenidade. não, mas a gente se expõe de forma consciente É aqui verdade. e a gente se expõe sempre lendo um texto nosso ou um texto escrito Uhum. por vocês. Hoje, Jana, sobre abismos, teias e aranhas, lançado lá no nosso Substack, no Verdade. seu Mudei de Ideia número 5. Uhum. Posso Meu começar a leitura? texto. Pode começar. Tá permitido? Tá permitido. O abismo.
Peraí, deixa eu só falar. Antes de eu falar, a esposa do Raul está com a gente hoje. Estamos no Netflix Família hoje? No Netflix Família, enquanto eles vão jantar. Um beijo para ela. Qual o nome dela? É verdade, Depois eu ia perguntar. Vamos ver depois o o Raul fala. joga aí no chat e você me diz, tá bom? Fechou, bora. O abismo. Eu já me joguei de cabeça no abismo e, por incrível... Para só um pouquinho. É a Rita, Raul, sua esposa? Porque tem uma pedida... não, Ana Ferrari? Ué, quem que é essa Ana que está pedindo para entrar? Você sabe essa... não, parou, saiu. Ana foi embora? Apareceu uma pessoa pedindo para entrar. Não, a Ana é a esposa do Raul. Desculpa, a Ana é a esposa do Raul, que tá com ele lá, mas é que na mesma hora apareceu uma Rita pedindo para entrar e a gente não sabe quem é, mas ela desapareceu. Lembrando que a Jana tem traumas. Isso. Então, todo mundo que aparece com um nome que eu não conheça, ela fica traumatizada. E o pior né, que já às vezes reacende alguém ali. entrando com a conta da mãe, essas coisas. Vou até olhar aqui no chat, mas pode começar, meu amor, desculpa, me perdeu. Vamos lá. O abismo. Eu já me joguei de cabeça no abismo e, por incrível que pareça, sobrevivi. Não só sobrevivi, como prosperei. E, se hoje tenho algum arrependimento, é o de não ter me jogado antes. Vou dizer que curti até a sensação do ventinho na cara, mesmo vendo o chão se aproximar rápido lá embaixo. Era 2017 e eu tinha emprego sólido como coordenadora de projetos de uma grande multinacional, onde ganhava bem, era reconhecida e viajava o mundo. Eu era feliz, tanto quanto é possível ser dentro da lógica capitalista. Gostava das pessoas e do trabalho em si. Me sentia intelectualmente desafiada, aprendia coisas técnicas e gerenciais todos os dias, coisas que, como já desconfiava na época, seriam muito úteis pelo resto da minha vida. Detestava ter que perder mais de 2 horas por dia no deslocamento, mas nada demais. Mesmo assim, quando olhava para os meus superiores, não era aquela vida que eu queria. Me dava um frio na barriga, péssimo, quando pensava que estava me embrenhando a cada dia, a cada promoção, numa jornada que me levaria para um futuro que eu definitivamente não queria viver. Aquele não era o resto dos meus dias. Assim, resolvi largar tudo para viver de sopa de letrinhas. Sim. Vai, Dani. Não, Vai. então eu acho que até fui bem explicativa nesse parágrafo aí, mas basicamente é isso. Eu sou formada em engenharia de alimentos. E aí eu comecei a estagiar quando ainda era graduanda, né, da faculdade, eu comecei a estagiar na Unilever, uma grande multinacional, na parte de engenharia de projetos, que era uma área que eu gostava, bem focada na parte técnica da engenharia e tudo que era uma coisa que eu curtia. E aí, quando eu me formei, em 2013, eu fui contratada como analista de projetos e eu fui crescendo dentro da empresa e tal. E aí eu comecei a perceber isso que eu falei, que assim, eu gostava, eu me divertia, eu curtia o trabalho, não era uma coisa, né? Tinha, óbvio, pontos altos e baixos, assim, na rotina do trabalho, mas não era uma coisa que eu fazia assim, nossa, meu Deus, que coisa horrível trabalhar nesse lugar, que estou presa nesse lugar. Eu não me sentia assim, mas sempre que eu via, assim, tipo, o meu futuro, que seriam os meus superiores, os meus gerentes e tal, aquelas pessoas que estavam ali, eu pensava, cara, tipo, não, eu acho que eu não formulava muito isso na minha cabeça com essas palavras, mas eu pensava assim, não é isso que eu quero ser daqui 10 anos, entendeu? Eu olhava aquilo e eu falava, tipo, era uma galera super workaholic. Eu não era workaholic, dava 5 horas da tarde, tchau e benção. Eu pegava meu fretadinho e ia pra minha casa. Claro que assim, né? Situações emergenciais, ou quando acontecia alguma coisa, ou quando era uma coisa de muito curto prazo, quando eu tava acompanhando alguma obra, alguma coisa aí, sim, eu ficava mais tarde, eu ia mais cedo, mas no meu dia a dia, assim, cara, 5 da tarde eu partia. E a galera lá era aquela galera que queria chamar atenção dos superiores, então eles trabalhavam horas, madrugadas, não sei o que, nananã, e eu ficava tipo, cara, não é isso. E não era por ser workaholic, porque eu, hoje, por exemplo, eu acho que eu trabalho mais em termos de horas do que nessa época, mas era uma coisa que eu olhava e falava, tipo, não é isso que eu quero. Quando eu, sei lá, ia puxar assunto, as pessoas puxavam assunto comigo, o que você faz, tal, eu respondia, mas não era aquela coisa, né? Ainda assim, como eu falo aí no texto, era um lugar que eu viajava, né? Então, tipo, eu viajei literalmente o mundo, assim. Fui para, tipo, Ásia, fui para Indonésia, fui para Índia, fui para Singapura, fui para Argentina, para Estados Unidos. Não, para os Estados Unidos não fui a trabalho. Fui para, enfim, para Alemanha, tudo a trabalho, o que era muito legal, porque eu era, né, jovem e não era, ainda não era uma senhora cansada.
Então eu aproveitava para viajar, tipo, passeio, né? Viajar, passeio e tal. Eu me sentia ali intelectualmente desafiada, eram coisas bem legais. Eu tinha um reconhecimento legal, assim, também, né? Tipo, as pessoas lá gostavam do meu trabalho e tal. E eu aprendia muita coisa. Mas, sei lá, tinha alguma coisa me dizendo assim, ai, não, sabe? E aí eu dei uma louca lá e resolvi que eu ia tirar um ano sabático, entre muitas aspas. Isso é uma armadilha muito grande, né? Quando a gente começa a ser bem-sucedido no que a gente está fazendo e ainda assim a gente não está feliz, né? Sempre bate essa questão da gente ficar se questionando mesmo de, pô, mas por que que eu não estou feliz? Eu estou conseguindo um monte de coisa aqui, eu estou sendo bem-sucedido e tal. Por que que isso não me basta, né? Sim. E aí você, querendo ou não, acaba nutrindo ali uma culpa também, né? Porque você investiu bastante coisa em você, pessoas investiram muita coisa em você também, né? Para que você pudesse chegar até ali e tal, muitas vezes. E ser bem-sucedido dentro dessa lógica capitalista aí que você comentou, às vezes é uma grande armadilha, né? Que faz com que a gente fique cada vez mais protelando algumas decisões que a gente quer tomar, porque a gente simplesmente não se vê naquele lugar ali, né? A gente acabou seguindo um caminho ali, foi dando certo, foi se empenhando e tal, mas não é aquilo que realmente ressoa com o que a gente realmente quer, né? Então, é muito bizarro quando eu também olho para a minha trajetória e vejo isso, assim, porque dentro da trajetória, do caminho que eu tinha ali pré-traçado, né, para mim, eu estava sempre vendo que, tá, eu conquistei tudo o que me diziam para conquistar. Eu fui lá, eu fiz minha graduação, fiz minha pós-graduação, fiz concurso, entrei para uma escola particular conceituada, dei aula no melhor curso de inglês que eu tinha para dar e tal. Só que aí você começa a olhar em volta assim e você fala, tá, beleza, mas e aí? Não é o que me basta, sabe? Não é o que me faz feliz. Só que você olha para muita gente em volta, assim, pessoas que querem conquistar aquilo e tal, elas olham para você e falam, mas como assim você vai jogar isso aí pro alto? Hum. Sabe? O que você está fazendo? Pô, você é ingrato, sabe? O que que tá rolando aí na sua cabeça? Então, acaba sendo uma armadilha e às vezes a gente acaba até ficando mais tempo do que deveria ficar quando a gente se encontra numa situação dessas, né? Não, com certeza. Mas sabe que eu acho que uma coisa engraçada disso é que você falou assim: a gente se força a ficar num lugar que a gente não tá feliz e tal. Eu acho que é tão. Pensando hoje, eu nunca pensei na época assim nisso, mas pensando em retrospecto, eu acho que a minha ansiedade, né, a Uhum. minha ansiedade no sentido de eu ficar pensando no futuro e tudo, eu acho que me ajudou muito nesse quesito, porque assim, eu estava muito feliz e muito cômoda. Eu ganhava relativamente bem, não era um salário absurdo, mas era muito bom, assim, para minha idade, para o meu, enfim, Uhum. pro meu estilo de vida também, porque eu morava com os meus pais, né, não tinha quase, não pagava aluguel, não tinha gasto fixo, não tinha nada. Então, assim, era um salário muito legal que eu recebia enfim, seguir ali sem. Não era uma coisa que eu sentia assim, nossa, eu estou infeliz, eu preciso mudar. Só que essa minha perspectiva, essa minha ansiedade de olhar para o futuro, foi o que fez eu me mexer antes de eu chegar nesse ponto. E eu acho que uma das coisas que ajudou muito também, muito, 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 é que essa foi a trajetória do meu pai. O meu pai trabalhou no mesmo lugar, literalmente no mesmo lugar, desde os 16 anos até ele se aposentar aos 50 e poucos. Ele trabalhou no mesmo lugar, ele cresceu, tipo, do office boy até o último nível lá da gerência de RH, que era a área dele. Ele fez uma faculdade que ele não queria fazer só porque ele precisava fazer uma faculdade que desse para ele trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo. Meu pai queria ser veterinário, sempre falou, aliás, até hoje, meu pai, é tanto uma coisa que ele quer que até hoje ele fala de vez em quando, eu vou começar a fazer veterinária. Tipo, ele resolve o que ele vai fazer agora, assim, várias vezes aí ele muda de ideia, não sei o quê, mas enfim. Então ele fez faculdade e tal, começou a trabalhar, continuou trabalhando nisso que ele já estava ali trabalhando. E aí, assim, né? Meu pai teve filhos, eu e minha irmã, a gente nasceu, meu pai tinha 20 e pouquinhos anos, então já meio que entrou nessa de você não vai poder fazer muitas maluquices em termos de, né, carreira agora e tal. E aí ele foi e se aposentou infeliz, assim. Agora, depois que ele se aposentou, putz, meu pai é outra pessoa, mudou completamente, ele faz o que ele gosta, ele ainda trabalha com a área, mas ele faz as coisas que ele gosta por fora, né, porque ele tem o tempo dele. Então eu acho que eu ter visto meu pai ter exatamente isso, assim, tipo, eu ter visto isso com todas as acontecer na minha frente, e ajuda também que meu pai, como ele trabalhava com RH, o meu pai era muito aberto sobre isso, então não era um tabu, não era uma coisa que eu via e eu concluía que meu pai era infeliz. Ele falava pra gente o tempo todo, não façam isso, façam a vida de vocês do jeito que vocês querem. Claro que, de novo, a gente não pode ser maluco também e não pagar nossas contas, mas tipo,
tente achar uma forma de você ser feliz, não deixe você ir ficando, né? E aí eu quero trazer até um comentário que o Raul fez aqui, que ele falou assim, acho que se eu tivesse me sentido bem-sucedido em algum lugar, eu ficaria lá para sempre, mesmo não ressoando com o que eu realmente quero. E eu entendo completamente isso aí, porque assim, a gente tem todo um contexto que você tem que considerar. Como eu falei, eu estava num contexto extremamente privilegiado, inclusive eu vou falar mais sobre isso no texto, mas eu estava morando com os meus pais. Os meus pais, né, não que meus pais sejam ricos, mas meus pais têm uma condição super boa, que eles conseguem viver a vida deles. E eu, né, tinha dinheiro ali, pagava as contas da casa, eu sempre, né, paguei tudo, desde que eu comecei meu estágio lá, antes de eu entrar na faculdade, eu pagava minhas contas. Mas eu tinha muita segurança de que meus pais tinham onde viver, que eu não precisava pagar aluguel, eu não precisava ajudar em casa, por exemplo, dividindo o aluguel com eles, né? A casa deles, eles têm um financiamento e tal, mas a casa é própria e tal. Então, isso me deu muito respaldo para eu poder realmente olhar e falar: eu já estou numa situação ótima, porém posso buscar uma situação melhor. Né? É um pouco o que você vai colocar em risco, né? Eu não estava colocando em risco, tipo, não ficar. E assim, digo, vocês vão ver, né? Quando eu vou falar aqui do meu texto também, quando eu resolvi que eu ia sair do meu emprego, eu já tinha decidido isso anos antes, literalmente anos antes. Eu já tinha conversado com as pessoas da minha empresa, as pessoas da minha empresa sabiam que eu ia sair dali X tempo, 2 anos, assim, acho que quase 2 anos antes eu já falava assim com o meu chefe. E eu guardei dinheiro, então assim, eu sabia que se eu não ganhasse um tostão, eu podia viver de novo com contas muito baixas, porque eu não tinha um estilo de vida super tranquilo, não fazia nada muito maluco, e eu morava com os meus pais, né? Poderia viver um tempo. Então eu entendo totalmente, assim. E aí eu acho que tem um pouco a ver disso. Quando você alcança uma posição em que você está confortável, você começa, tipo assim, coisas pequenas que não te incomodariam numa situação menos privilegiada, quando você está numa situação privilegiada, te incomodam, entendeu? Então eu acho que isso meio que vai sendo uma escala, assim. Eu entendo perfeitamente isso que você está dizendo, eu concordo com muita coisa também, até mesmo com a questão que o Raul trouxe, mas acho que o que pega bastante é qual é a régua que a gente está usando aí para definir o que é ser bem-sucedido ou não. Porque a gente tem muitas similaridades aí na nossa trajetória, mas eu não compartilho da mesma realidade que você, e a gente não compartilhava na época que a gente tomou essa decisão de mudar de carreira, né? Então, assim, eu, pelo contrário, minha família não tem nenhum bem assim, não tem casa, não tem carro, não tem nada disso. Então, quando eu tomei algumas decisões, principalmente a decisão de largar os empregos e tal, investir em dar aula particular, em trabalhar com literatura, eu assumi alguns riscos, né? Então, eu entendo até que quando você tem um certo nível de privilégio ali, fica mais, algumas pequenas coisas ficam mais incômodas, mas mesmo partindo de um outro lado, no qual eu precisava daquela renda, no qual aquilo ali ainda assim me incomodava bastante, sabe? Ainda assim me incomodava bastante não estar trabalhando realmente com o que eu queria trabalhar, da forma que eu queria trabalhar. E isso me pegava bastante porque eu sempre amei dar aula, né? Então, assim, o meu problema não era em estar como professor, mas em estar como professor numa realidade na qual eu não tinha a possibilidade de atuar da forma que eu queria atuar. Era o sistema, né, que te oprimia mais do que o que você estava fazendo. Exato. Eu não acho nem que seja uma questão de opressão, eu acho que é mais uma questão de você ter que lidar com uma realidade que está posta, né? Essa realidade ela pode ser muito opressora e tudo mais, mas assim, é uma realidade posta. A Não é novidade para conformidade, ninguém. vai. Não é novidade para ninguém, né? Não é novidade que você dá aula no município do Rio, você vai encarar certas dificuldades e tal. Então, assim, eu tinha que lidar com muitas questões ali com as quais eu não concordava e tudo mais. Então, eu entendo muito essa questão do ser bem-sucedido, só que eu acho que o problema é que, nessa lógica, o ser bem-sucedido está sempre sendo muito medido pelo dinheiro, né? E o quanto você está ganhando, como é que você está conseguindo, né, fazer um salário legal e tal, não sei o quê. É claro que existem outras coisas, outras conquistas e tudo mais, mas ainda assim eu vejo isso vindo sempre com uma cobrança muito direcionada ao que você faz da vida, né? A pessoa olha para você e aí quando você fala que você é de uma profissão ali que
socialmente é vista como uma profissão que ganha bastante e tal, não sei o quê, as pessoas tendem a te julgar de uma outra forma, né? E aí, geralmente, quando olha, professor é aquela cara de coitado que faz assim pra você, sabe, e tal, que assim. pena, né? Sinto muito. Entendeu? Tem muito isso, assim. E, enfim, eu só queria trazer esse contraponto aí, porque apesar de entender bastante, eu acho que existe algo além, né, nesse ser bem-sucedido aí. Sim. Podemos seguir? Podemos. A teia. Ó, chegou o Vini também, ó. Boa noite, Boa noite, Vini. Boa noite, querido. A teia. Muita gente me disse que era maluquice, que eu estaria jogando fora 9 anos e meio de formação especializada numa das melhores universidades do país. Passei o ensino médio fazendo tecnologia de alimentos no Cutuca, depois mais 6 anos e meio estudando engenharia na Unicamp. Fora que eu ia escolher viver justo de livro, tem certeza? No Brasil, sendo freelance, ainda por cima sem plano de saúde, sem 13º, sem férias remuneradas, não faz sentido nenhum. Muita gente me disse isso, mas, por outro lado, muita gente me disse que eu estava certa, que devia mesmo pular, porque a vida é uma só, e se eu tinha o privilégio de arriscar, estava mais do que certa de apostar todas as fichas. Nesse grupo estavam meus pais, minha irmã, a maioria dos meus amigos mais próximos. Vai que dá pé, eles me diziam, mesmo sentindo um frio na barriga. Maravilhoso, ao ver que um salto daquela altura prometia. Então, quer terminar? Termina o bloco aí. A gente Termina? fala. Então eu passei quase 2 anos construindo uma reserva de emergência e mudando um pouco meu estilo de vida para que pudesse ter uma redução drástica de renda até me estabelecer na carreira nova. Combinei com meus pais, em cuja casa eu morava, como seria minha nova contribuição com as contas. 1 ano e meio eu pedi. 1 ano e meio eu pedi. Em menos tempo, já estava de novo de pé, pegando as primeiras traduções, mas sem saber, Dona Nilce e seu Odinei tinham me dado muito mais. Tinham me dado confiança primeiro e depois a certeza de que eu nunca precisaria pular no abismo sozinha. Que tinha uma teia de segurança esperando para me recolher caso, apesar da graduação de engenharia, eu tivesse errado demais nos cálculos. Isso. E aí é isso, né? Muita gente me falou, muita gente não, menos gente. Algumas pessoas me falaram assim: ai, nossa, você é muito boba, você tem um emprego, tipo, legal, num lugar legal, que você viaja, que você, né? A Unilever, ela pagava um salário assim, ok, dentro do quartil, né? Da coisa, como eu falei, meu salário era bom, mas dentro, comparando com outras empresas, era um valor ok, mas a gente tinha muitos benefícios, tinha lojinha dentro da faculdade, dentro da Unilever, enfim, tinha um monte de coisa boa, né? E as pessoas falavam, mano, você é doida, você vai fazer isso. Mas a maior parte das pessoas que já me conheciam, que sabiam que eu já trabalhava com literatura, porque nessa época eu já tinha revista, já tinha... Não, revista não tinha. Não, tinha sim. Já tinha revista. Não tinha. Quando que a Taverna saiu? Que ano que foi? Foi em 2019? Não, então não tinha revista, mas já tinha podcast. Já podcast eu já tinha, eu já estava envolvida nesse meio, né? Então as pessoas já me conheciam, elas já sabiam que eu gostava disso, e elas falavam, não, você tá certa, né? Se você tem todas as possibilidades, e de novo, né, falei aqui, reforçando, tanto minha mãe quanto meu pai falaram para mim, não, cara, tranquilo, né? A gente combinou ali como seriam, porque eu contribuía com várias compras, com várias contas, eu comprava muita coisa na Unilever de mercado, eu tinha um vale alimentação, então tinha muita coisa que interferia, que eu, né, ficava, obviamente, com a minha família para comprar comida e tal. Então eu tinha ali uma contribuição, a gente combinou, conversou, e eu falei, 1 ano e meio. Se 1 ano e meio não rolar, eu tinha uma perspectiva de que mais meio ano, no máximo, eu conseguiria me colocar de novo na indústria, porque quando eu saí da Unilever, por exemplo, eu saí numa situação muito boa, do meu chefe, tipo, falando, se você precisar, a hora que você quiser, fala comigo, obviamente, ele falando, meu chefe nem era do Brasil, assim, ele era gringo, né? Ele falava, eu consigo arranjar uma vaga para você em alguns meses, assim, então, porque ele gostava do meu trabalho, assim, então não era uma coisa também que era, tipo, uma perspectiva que se der tudo errado, ferrou, porque eu nunca mais vou conseguir um emprego assim. Como eu pensava em ficar no máximo 2 anos fora, eu sabia que também não era uma defasagem que ia ficar aquela coisa de, tipo, nossa, mas você ficou 2 anos fora do mercado, você não serve mais. Eu sabia que ali na Unilever, em alguma das unidades eu conseguiria entrar, senão eu confiava que eu ia fazer outro processo seletivo, enfim, voltar para engenharia, mas era uma coisa muito engraçada, porque só de pensar, o dia que eu saí da Unilever, eu chorei, porque eu gostava muito da galera de lá, eu gostava do meu trabalho, verdade, assim, não era zoeira.
Eu saí chorando, nossa senhora, foi um drama. Mas eu entrei no carro, cara, eu lembro que eu fui até com o vidro aberto, assim, tipo, pensando, cara, eu estou livre, que liberdade, coisa maravilhosa. Meu Deus, eu não vou ter que acordar cedo. E assim, nunca tive problema de acordar cedo, mas só de eu pensar, vou poder acordar a hora que eu quiser, vou ficar na minha casa. Hoje eu amo trabalhar de casa, então eu tinha, né, na época da Unilever, eu trabalhava alguns dias por semana, foi bem antes da pandemia, mas tinha alguns dias por semana que eu podia trabalhar de casa. Era para mim minha vida, assim, eu falava, nossa, eu só não podia trabalhar todo dia de casa porque eu ia muito na fábrica, então tinha que estar literalmente lá, né? E aí, enfim, eu tive esse momento de liberdade e falei, não, agora, tipo, sabe, o mundo inteiro me espera. E aí, quando eu pensava, será que 1 ano e meio der errado? Eu volto. Cara, isso me batia de um jeito tão desesperador. Me batia uma ansiedade de pensar assim, sim, se daqui 1 ano e meio der errado, eu volto, mas porra, tipo, não vai ser legal, sabe? Tipo, e aí eu acho que se eu tivesse voltado, aí o que eu gostava de fazer e tudo mais, talvez tivesse um outro peso, assim, o peso de, tipo, porra, eu tô aqui, eu tô obrigada. Claro que, né, teria trabalhos e trabalhos para experimentar e tudo, mas era mais o sistema também, não era o trabalho em si, né? Então eu pensava assim, puta, não, fretado todo dia, não, porque quando você sai dessa vida, não era tão ruim quando eu tava lá, entendeu? Mas quando você sai para voltar, tudo merda. Cara, é muito doido ouvir isso, porque eu não tive essa teia, essa rede aí que você menciona, né? Eu era Sim. essa rede, eu era essa teia ali, né? Meu pai, por exemplo, morava comigo, então ele dependia ali exclusivamente, né, de mim e tal. E como eu te falei, havia essa realidade muito diferente aí. E eu só acho importante, eu não quero em nenhum momento romantizar isso, porque isso teve um custo psicológico absurdo. Absurdo, assim. Então, assim, não ter isso me custou bastante, né? Então, mesmo que eu gosto só de trazer isso, porque mesmo que você esteja numa situação na qual você não tenha isso, ainda assim dá para fazer esse movimento. Sim. Ele tem outros custos, ele tem outras demandas, ele tem outros riscos, mas dá para fazer, né? Como você falou, você também se estruturou, eu também me estruturei quando eu fui fazer todo esse movimento. A minha, né, mudança ela foi mais gradual. Eu tinha 3 empregos, né? Eu era tipo o pai do Cris. Então eu trabalhava ali 3 empregos diferentes, lá no município do Rio, né? Uma escola particular aqui no Rio também, um curso de inglês. Então eu fui Passamos lá saindo, na frente hoje, né? passamos na escola hoje, lá em frente. Então eu saí primeiro da escola particular, depois eu saí da escola pública, para depois sair do curso de inglês, foi meu último passo. Só que, enquanto eu estava abrindo mão, né, de alguns, eu estava aumentando um quarto emprego que eu tinha, que era o quê? Os alunos particulares. Então, na época que eu tinha 3 empregos, eu tinha, sei lá, 3 aluninhos particulares ali. E conforme eu fui abrindo tempo ali na minha agenda, né, que eu fui tirando algumas demandas de trabalho que eu tinha, eu fui abrindo espaço para ter mais alunos particulares. Então, esse salto não foi um salto no qual eu fui direto me dedicar à literatura. Pelo contrário, eu fui, na verdade, me estabelecer em uma outra dinâmica ali, que era a dinâmica de aulas particulares. Então, minha renda passou a ser 100% de alunos particulares, só que isso me permitiu fazer outros movimentos de vida, porque eu tinha mais tempo disponível e tal. Então, isso fez com que eu conseguisse dedicar mais tempo para a literatura, que eu conseguisse ter qualidade de vida, né? Ter tempo para ler também, que é algo que a gente acaba muitas vezes nem levando em consideração, mas quando eu trabalhava igual um doido dando aula de um lado para o outro, eu não tinha tempo nem para ler. Então, assim, era raro eu pegar um livro e tal. Então, isso, de certa forma, me distanciava, né, daquilo tudo ali. E uma outra parada que me pega muito quando eu leio esse texto seu eu tive muita gente me apoiando. Eu não tenho como dizer que não. Assim, muita gente olhou para mim e falou, não, cara, vai lá, vai em frente e tal. Mas tinha uma galera que, quando eu falava que ia fazer esse movimento, né, e isso eu percebi muito no curso de inglês e no município. No município, bastante, até porque no município eu tinha que pedir exoneração, né? Todo mundo vê o município, né? Quando você faz um concurso público, algo que você falou, você é louco, como é que você vai pedir exoneração disso?
é um emprego vitalício, né? Estabilidade, blá, 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 blá. Então vem toda essa carga. E eu sentia que tinha uma galera que ficava assim, depois de eu ter saído, né? Eles ficavam mandando mensagem, tipo, e aí, como é que tá? Mas sabe Uhum. aquele, e aí, como é que tá? Querendo que você falasse que tava fudido, né? Exato, sabe? Com aquela vibe de tipo, ah, mas eu não te falei? Eu Uhum. não te falei que era, ó, mas era um risco, pô, eu te falei, eu te avisei e tal. Uhum. Isso me incomodou bastante, cara, durante um tempo, mas depois também eu criei uma distância segura dessas Bom, com pessoas e tal, certeza. porque, né, tá cercado de gente assim não dá. Mas isso foi uma parada que me pegou muito, assim, no começo também. Ver que algumas pessoas, e aí dá para entender também, né, porque tem pessoas que querem fazer um movimento similar, mas Uhum. acabam não fazendo porque elas já decretaram que não é possível, que aquilo ali dá errado e tal, não sei o quê. E aí, se alguém faz esse movimento e tem sucesso nisso, é meio que uma prova de que, ó, você não tá fazendo por quê? Sim, Sabe? elas Então, querem se inspirar em você, né? dá para entender, sabe, de onde vem Sim. isso, mas ainda assim é desagradável pra caramba. Ah, com E certeza. assim, eu não enfrentei isso na minha família, você não enfrentou isso na sua família, mas algumas pessoas enfrentam dentro da família até, Sim, foda, né? foda. Existe isso dentro do núcleo familiar ali. Então, é doido como, apesar de alguns movimentos nossos terem sido muito parecidos, eles se desenrolaram em cenários bem diferentes, assim, sabe? Sim. Aí o Raul falou que ele já teve 4 empregos, mas agora ele tem só 3 Olha também. aí, Abracinho, o meu, pro Raul Raul. sabe das coisas. Exato. O meu quarto emprego não era oficial, né? Eram só, tipo, aulas particulares que todo professor tem, né? Tem Você que tem os dar. empregos e dá umas aulas particulares. Exato. Mas, ó, prosseguindo Segue. aqui, só por uma questão de tempo, né? Porque hoje a gente Uhum. está naquela correriazinha, a aranha. Trabalhando com criação, simbologias muito me interessam. E sendo uma criança que lia National Geographic, ó, gostou do inglês? Adorei. Animais muito, animais muito me interessam. E essas são duas coisas que trabalham muito bem juntas. Não é à toa que animais servem de analogia desde tempos imemoriais, em inúmeras culturas por este mundão. A formiga é o trabalho duro, a abelha, o coletivo, o cachorro, a lealdade, e por aí vai. Fora as associações e Ah, dignificados. significados, tá errado. Ah, tá, eu falei Não, dignificados? E significados. significados específicos que, na trama elaborada da nossa vida, surgem sem a gente nem perceber. Eu e minhas baleias. O beija-flor e, segundo a mitologia própria do Vobianchi, que peguei emprestada, coisas boas que vão acontecer. A aranha, como uma representação da vida criativa, para mim, é uma mistura dessas duas categorias. A Nancy está aí desde sempre, narrando todas as histórias que existem. E, desde que eu ouvi um grande amigo contando sobre um caos envolvendo um menino e uma aranha, assumi para mim que cada aparição do bichinho de 8 patas é um sinal das forças insondáveis de que é hora de tirar um tempo para escrever. Isso aí é só um preâmbulo para explicar, né, que é isso, tem essa mitologia na minha cabeça há um bom tempo, que não é uma mitologia tão aleatória, porque a aranha é associada à criatividade justamente por causa dessa coisa da teia e tudo mais, né? E, Uhum. inclusive, quem está no Desapego, que foi o grupo que a gente criou, que eu coisinha do Diogo lá de aniversário, sabe que eu contei esses. Ah, até é verdade, o Vini falou assim: nesse dia que a Jana compartilhou conosco essa história, né? Ela mudou a vida dos Gears que quando encontram uma aranha entendem o recado. Eu falei para eles, eu falei, gente, uma vez o Diogo não estava nesse grupo, porque era surpresa, do presente surpresa de aniversário dele. Mas eu mandei um áudio pra galera explicando toda uma história. Aí eu contei a história original, que fez eu, há anos, associar isso na minha cabeça. E depois uma história que aconteceu depois que eu mudei aqui pro Rio de Janeiro, que eu fiquei assim, caraca, mensagens do universo. Mas o que importa, assim, nesse preâmbulo é que, sim, a aranha para mim é uma coisa que toda vez que ela aparece, eu sinto um quentinho no peito. Eu não sou uma pessoa que particularmente gosta de aranhas que teria uma aranha de estimação, né? Eu não me incomodo. Se tiver uma aranha na minha mesa, assim, eu não vou me incomodar, obviamente, né? Se eu souber que é uma aranha peçonhenta, sei lá, eu vou tirar ela dali. Mas eu não gosto de matar aranha em circunstância nenhuma. Então, mesmo que eu não, sei lá, que seja uma aranha muito grande, quando eu tinha cachorro, né? Na casa dos meus pais, eu tirava e punha em outro lugar. Não gosto de matar, não tenho nenhuma. Eu fico assim, me dá uma agonia. E eu associo muito a coisa da escrita. Então, é uma coisa que é isso. Para mim, toda vez que aparece uma aranha,
me dá uma coisa de tipo assim, tá, entendi. Eu deveria estar escrevendo, eu deveria estar criando, eu deveria estar focando nisso, eu deveria estar pensando nisso. E aparece nos momentos incríveis, assim, os momentos que realmente eu estou pensando ali. Então, isso sempre foi uma associação, sempre foi não, né? Enfim, foi uma associação há muito tempo e é isso. Aí o Lucas falando que ele tô sendo atacado desde esse dia. Não sei se eu lembro se você falou que você tinha medo, Lucas. Aranhas em todo lugar agora. Atacado pelas aranhas, é verdade, que a galera Eu começou a acho ver que aranha é. em todos os cantos, e aí todo mundo assim, Jana. E aí eu assim, gente, perdão por provocar o apocalipse aracnídeo aí, foi mal. Aracnofobia, a galera do Sessão da Tarde Aracnofobia, aí, isso, da nossa exatamente. idade, sabe bem do que a gente tá falando. Exato. Não, e eu fiquei com muita dó que a Fabi esses dias falou que ela tava fazendo alguma coisa e um bicho veio em cima dela, assim, ela matou achando que era um mosquito e era uma aranha. E ela falou que ela quase chorou. Tá vendo? Tá vendo? Pior que quando eu vou nadar, é cheio de papa-mosca, cara. Lá onde eu deixo minha É? mochilinha e tal, tem muito, 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 muito. Então tem sempre um lá me olhando Moranha. direto. Sabe, tem uma papamosca que vivia aqui na minha mesa, cara, que era muito engraçado. Ela me olhava, não era zoeira. E depois eu comecei a ler que as papamoscas têm uma certa inteligência, assim, elas sabem identificar, inclusive, padrões de rosto e tal. E ela vinha, assim, pergunta pro Diogo, ela vinha de manhã e à noite. Ela aparecia na minha mesa e ela ficava, tipo, paradinha, assim, do lado do meu teclado, e ela não se assustava de movimento perto e tal. Aí eu tinha um cactuzinho que eu deixava aqui, agora fica na janela, mas eu deixava assim, aí um dia ela subiu no topo do cactuzinho, até tirei uma foto, assim, ela, tipo, no Mas, ó, cactuzinho olhando nunca pra mim, assim. vi uma papa-mosca fazer jus ao nome, tá? Nunca vi Então, nenhuma culpa no mosca também, fica aí nunca essa... vi. Nunca vi ficar denúncia aí. Então, quem Beleza. tivesse imagem. Aliás, tem um vídeo de uma aranha atacando uma formiga lá na tua casa que eu ainda não postei pro pessoal. Ah, Foi no dia que a gente reuniu é? o pessoal do Fantástico Guia. É, O Ralph falou, elas não papam na nossa frente, que deselegante. entendi. Incluindo o Arthur, inclusive o Raul falou, lindo relato, afinal tudo é passível de leitura nas nossas mancias da Ó, vida, né? E tem esse negócio do beija-flor também, que é uma coisa que meu avô sempre falava, meu avô, que eu morei com ele muitos anos, né? E ele falava, ai, a beija-flor, coisa boa, hein, vai acontecer, não sei o quê. E aí, toda vez que eu tô aqui, tem bastante beija-flor aqui, às vezes eu vejo beija-flor e fico, ai, coisa boa, tipo, não sei, me dá uma coisa assim, engraçada. E aí, assim, aconteceu já em dias especiais, assim, de, tipo, meu aniversário, ou o dia, tipo, vou fazer uma prova da escola, aí apareceu um beija-flor, e eu ficava, tipo, coisas boas, sabe? Sei lá, enfim, coisas bobinhas. prosseguindo? Seguindo, que acho que já é o final, né? Vamos lá. Outro abismo, outra teia e outra aranha. Hoje tem um outro abismo diante de mim, um mais alto e mais assustador, com muito mais coisas a perder. Mas minha teia está muito mais forte. Uma, porque eu mesma fiz questão de reforçar cada fiozinho de seda com muita dedicação e suor. Mas também porque agora ela é obra de mais tecelões. Foi conversando com um deles ontem que comecei a pensar que talvez fosse hora de pular de novo. A história poderia ter acabado por aí, mas agora eu moro no Rio de Janeiro, né? Caso você nunca tenha tido o prazer de colocar os pés aqui, saiba que essa cidade é capaz de dobrar até a pessoa mais incrédula. É encantamento para todo lado, com tanta magia misturada ao dia a dia que nem dá para separar o natural do sobrenatural. Há alguns meses, tive uma experiência bem impressionante, envolvendo justamente uma aranha e um motorista de Uber. Me cobre essa história depois. Desde então, me abri muito mais para as mensagens do além. Pois bem, então. Ontem mesmo, no fim da tarde, simplesmente dedicaram com uma aranha papamosca pendurada no lustre da cozinha. Eu olhei para ela, tirei uma foto e a bichinha mexeu as patinhas antes de se jogar no vazio, penduradinha pela sua teia. Não acredita? Eu consegui filmar e agora compartilho com vocês o lembrete do universo que tem hora que tudo que resta é admitir pra gente mesmo que é hora de pular. E a carinha dela de não vai pular não, besta. Deixa eu ver se vai tocar o videozinho aqui. A gente tocou. Já foi? Já foi, volta. É que eu já não peguei mais o lustre, né? Ela tava. Mas ela tá assim, terminando de chegar no chão. Volta de novo. Peraí, volta. Olha lá, tá vendo? Ela tchim, Ah, é, ela tá. Que foi isso? assim. Você viu? E foi engraçado porque fui tirar uma foto dela, tipo. Peraí, deixa eu tocar devagar porque ela é muito rápida. Olha lá, olha lá. Tchim, tchim, tchim.
E ela fica assim com as patinhas, né? Assim, arrupiada. Aí vai descendo. E aí, nessa hora que eu filmei, tipo, tanto que foi tão rápido que eu não consegui filmar o começo, porque eu fui tirar uma foto, tirei uma foto, então eu tava apontando o celular pra ela. E aí, a hora que ela começou a pular, eu falei, eita, ela vai pular. Aí eu botei o vídeo e eu comecei a filmar ela caindo, né? Mas eu tava falando desse, tipo, pensando nesse texto, a gente tinha conversado sobre isso. Enfim, e é isso. Daí eu fiquei tipo, ah, tá, ok, então, né? Não vou contar a história agora da aranha do Uber, uma hora eu conto pra vocês. Dá tempo, dá tempo. Conta aí. É meio resumido, assim, é mais ou menos assim. Eu tava indo pra Bienal de São Paulo, dali, sei lá, 2 semanas, não sei. E eu ia ficar com a Fer Castro e com a Liz Vilas Boas, né? Que são minhas amigas, queridas e tal. A gente ia ficar no mesmo Airbnb, a Marina também, depois ela ia embora, eu ia ficar no lugar dela. E eu, a Liz e a Fer, na verdade, tinham combinado de fazer uma tatuagem com um tatuador de São Paulo, que elas gostavam e tal. Começou com a Fer, aí eles falaram, já que você vai fazer tatuagem, eu vou também. E aí elas estavam falando, eu ia passar esse dia com elas, a gente não ia pro Bienal. Eu falei, pô, já que vocês estão indo, eu vou fazer uma tatuagem também. E aí liguei pro cara, mandei mensagem lá. E eu falei, quero tatuar uma aranha. Tipo, foi o dia que eu decidi que eu ia tatuar uma aranha, assim. Eu já tava com isso na cabeça, óbvio, né? Mas é que assim, já é minha, sei lá, 10ª, sei lá, segunda tatuagem. Depois da 5ª tatuagem, você simplesmente tem uma epifania. Um dia você fala, quero tatuar um dinossauro. Vou tatuar um dinossauro, foda-se, entendeu? Então foi mais ou menos isso. Vou tatuar uma aranha. Beleza. E aí eu olhei nas tatuagens dele, ele tinha uma aranha de uma flash tattoo lá, de umas flashes, né? Que ele tava oferecendo para tatuar e tal. Aí eu falei, beleza, vou fazer essa tatuagem, mandei mensagem para ele e tal. E nisso, no que eu tava mandando mensagem para ele, eu tava me arrumando para ir para um encontro com várias editoras foda, era uma cerveja, né? A gente ia tomar lá um negócio, mas várias editoras foda que estavam aqui no Rio de Janeiro. E aí eu lembro até que eu pensei nisso, né? Falei, nossa, tô falando de aranha, eu tô indo encontrar essas editoras, não tinha nada, não ia fechar negócio, nem nada. Mas, pô, pessoas fodas ali do meio, do mercado, eu vou estar ali conversando com elas, tal, enfim. Eu pensei nisso, beleza, terminei de me arrumar, terminei de falar com o cara lá da tatuagem, tô saindo, peguei o Uber, beleza. Aí o Uber, normal, chegou e tal, aí a gente tava falando de várias coisas, aí começou a passar um monte de maritaca, que aqui tem um monte de maritaca, que é outra simbologia pessoal, né, que eu amo. E as maritacas fazendo mais escândalo, e ele começou a falar das maritacas, que ele gosta de passarinho, e não sei o que, e a gente começou a falar de bicho. E aí eu falei pra ele, eu gosto de aranha também, eu não sou uma pessoa que nem eu falei pra vocês, eu não gosto de mexer com aranha, mas acho bonito e tal. Lá na minha casa, lá em Paulínia, tem um monte de bicho. Aí eu falei um monte de bicho. Tem porco-espinho que aparece lá, tem não sei o que, tem gambá, tem lebre, e tem bastante aranha que eu gosto também e tal. Nisso, o Uber, que estava dirigindo numa avenida lotada, movimentada, cheia de carro, ele virou para trás, só que ele continuou dirigindo. Tipo, até agora, assim, eu não consigo contemplar muito bem na minha cabeça como é que foi isso, mas ele literalmente virou, assim, ó, e ficou, tipo, com a mão, com os pés lá, do jeito que dava, dirigindo, seguindo em frente, não tava parado o carro, e virou para mim. E aí, na hora, eu fiquei muito assustada. Eu falei, caralho, vai bater o carro, maluco, olha para frente. E nisso, eu tava, assim, com uma camiseta assim. Aí, se vocês me veem, assim, dá pra ver que eu tenho tatuagem no braço. Essa tatuagem não existia ainda, porque era da aranha, né? Dá pra ver que eu tenho tatuagem e tal, tá com uma camiseta aqui, assim, então dá pra ver um pouquinho de tatuagem aqui, um pouquinho de tatuagem aqui, essa daqui. Só que a gente não tinha mencionado a palavra tatuagem, tipo, em nenhuma instância. E ele virou de costas pra mim e ele falou assim, e a tatuagem de aranha, quando é que você vai fazer, hein? Aí eu assim... Nada. Do nada. E, tipo, virado de costas e dirigindo, tá ligado? Aí ele, na hora, na verdade, não me caiu, assim, eu não fiquei abismada, porque eu nem processei. Aí eu falei pra ele, nossa, que coincidência, moço, eu vou fazer tatuagem de aranhas daqui 2 semanas, eu tava combinando agora, olha que coisa louca. E aí ele não esboçou nenhuma reação à minha afirmação. Tipo, não foi assim, nossa, que coincidência, ou, que legal, boa tatuagem. Ele virou pra frente e mudou de assunto, começou a falar, tipo, outra coisa. Ele começou a falar assim, não, porque eu tenho um canal no YouTube sobre as cidades do interior do Rio de Janeiro, eu quero conhecer todas as cidades do estado, não sei o que. E eu assim, ok, então beleza, né? Aí, ok, fui e tal, fiz lá o negócio que tinha que fazer, a reunião. Aí quando eu voltei pra casa, que me caiu essa ficha, sabe? Eu falei, do nada, o maluco puxou o assunto da... E a tatuagem de aranha, quando é que você vai fazer? E foi meio que nesse tom de cobrança, assim, tipo, a tatuagem, hein, de aranha, quando é que você vai fazer? Só que eu não tinha falado nada de tatuagem. E, tipo, muito menos de tatuagem de aranha. E dá pra ver que eu sou tatuada? Claro que dá. Mas, tipo, qual é a chance da pessoa do nada tirar essa informação, essa pergunta da cabeça dele, tá ligado? E eu fiquei muito assim, ok, né? E aí, assim, Rio de Janeiro, todas as pessoas são meios para várias entidades falarem o que elas querem falar. Então, assim, sei lá quem falou comigo ali, eu falei,
beleza. Hoje, né, depois de tudo, eu falei, compreendido, entendido. Beleza, aí fui, fiz a tatuagem essa daqui, inclusive, uma aranhona, não sei se dá pra ver. Dá Uma um aranha close aí, meio ó. Peraí. fantástica aqui, que dá Para pra... de compartilhar para você poder mostrar. Não, mas acho que dá pra ver. É que é numa posição meio ingrata, né? Mas é uma aranha aqui com uns cristais nas costas, que era a arte que já tinha lá, né? Eu gosto. É uma aranha meio fantástica, meio gordinha. Discreta. Não é muito discreta, né? Tem gente que fala que acha que é uma mosca, porque ela é Porra, aí é gordinha. sacanagem, nada a ver, né? Então. E é que tem esse cristal, as pessoas acham que é a asa dela. Mas enfim, mas eu gosto da minha aranha, eu gosto bastante dela, toda manchadinha. Enfim. Dona Jana, eu acho que esse texto não poderia vir em hora melhor, porque para quem não sabe, Exatamente. estamos Ai, meu aí Deus! há alguns meses da Jana tomar essa outra decisão aí que vai ser negar todas as traduções, pelo menos durante o período de 1 ano aí, para se dedicar só à escrita. Não, na verdade, estamos há meses disso acontecer, porque eu já estou negando todas as traduções dos meus clientes principais. Exato. Então, para quem ainda não sabe, a partir de agosto? Setembro, né? Final de Setembro? agosto. Meio de agosto, na verdade. A partir de setembro, Jana vai estar dedicada exclusivamente à escrita e Fantástico Guia. Então, por 1 ano, né? conseguimos aí, pelo menos por 1 ano, vamos ver. Vamos ver, porque vai ser um salto aí interessante a ser dado. Vamos ver no que vai dar, mas acho que agora também a gente tem aí 2 teias juntas, né, Jana? Acho que esse é o bom da gente dar esses passos agora, porque a gente tem teias diferentes aí. E quando você está, né, fazendo esse movimento aí, contando, né, com outras aranhas, melhor. Exatamente. Bem melhor. Tecelões. Bem melhor, bem melhor. Então, faremos acontecer aí, vocês aqui nos aguardem, porque já que a gente já está dobrando, triplicando, quadruplicando, né, as atividades do Fantástico Guia, a tendência é que piore ou melhore. Exatamente. Olha, até lembrei aqui, ó, quem tá aqui me esperando agora, a minha aranha morreu, né? Não sei se contei que a minha aranha Papa Mosca morreu. Ela morreu, eu encontrei ela. O corpo dela tá ela... aqui, ó, aliás. o corpo dela tá ali, eu guardei ela, o corpo A dela no meu Jana tem altarzinho. um altar e ela tem um santuário no qual a gente tem aqui alguns corpos, tem uma abelha e tem corpos. Tem 2 corpos. Tem uma abelha e uma aranha. Então tem um defunto de aranha aqui, ó. Cadê? É a minha aranha, a Vovó Mosca, que me acompanhou por muitas semanas. Ela aqui, 1 minuto de silêncio, tá? Não sei qual que é a vidinha dela, quanto da vidinha dela foi isso, mas ela ficou muito tempo aqui. Você tá desrespeitando o silêncio. É isso, gente. Não tanto em 1 minuto, porque senão vai ficar meio desconfortável, né? A gente não sustenta esse desconforto durante muito tempo. Exato. Mas ela tá aí, ó, está eternizada. Minha aranha Joutique, que é um Pokémon aranha que não poderia ser mais perfeito. Exatamente, porque a gente tá falando de cartas. E eu amo que o ataque dela é choquinho curto. Choquinho curto é um ataque muito interessante. Ainda mais para uma aranha. Exatamente. Ainda mais para uma aranha. Choquinho curto é um nome muito interessante. E, ó, eu gosto muito da descrição dela, porque, assim, como não pode gerar sua própria eletricidade, prende-se a pokémons maiores e absorve eletricidade estática. Então, é uma aranha que, tipo, se anexa nas outras aranhas. É muito bonitinho. Nas outras aranhas, não, nos outros pokémons. Então, eu acho muito, muito bonitinho. Porque é meu Foi bom, hein? Foi bom voltar com um texto seu. Gostei. Foi bom. O Raul falou que lá no RPG dele tem uma aranha, muito fofa. Amo. Não, porque ele faz RPG de Pokémon. É verdade, mas não sei se esse é do Pokémon. É verdade. É Joutique, claro, né? Não é aranha, é verdade. É claro que é. Amo. Aliás, a gente tem que fazer o do Fantástico Guia, mas em agosto a gente conversa. Aliás, deixa eu só jogar um negócio de RPG muito bom da Fer Castro. A gente tinha uma party, né? Que era eu, Fer Castro e mais os amigos nossos, né? Em comum. E aí a gente... Foi a primeira vez que eu e a Fer jogamos RPG e tal, era D&D mesmo e tal. E aí a gente tinha lá um bando de aventureiros. Aí a gente chegou numa loja e aí o mestre falou assim, daqui vocês podem comprar um monte de coisa. E ele fez, tipo, uma listinha de tudo que podia comprar. Poção de não sei o quê, amuleto, cordas, roupa, tipo, um monte de coisa. E aí tinha lá, tipo assim, frango inteiro, assim, uma galinha viva, que era, tipo, pra ser comida, tá ligado? Aí a personagem da Fer assim, eu vou comprar essa galinha. Ela comprou a galinha e a gente ficou o resto da campanha inteira
carregando a galinha, literalmente carregando a galinha. Então, tipo assim, tinha uma batalha, aí a gente tinha que pôr a galinha em algum lugar, ou a pessoa ficava com a galinha no meio da batalha. Aí depois a gente ia para algum lugar que ia ser alguma aventura muito coisa, o mestre avisava, aí a galinha ficava na casa de não sei quem. E aí quando a gente voltava, a gente tinha que ver como é que tava a galinha, tinha que pagar para a pessoa cuidar da galinha, tipo uma maluquice. Ó, eu tô tentando dar uma olhada aqui no próximo texto. E eu tava dando uma olhada, gente, vocês não vão se assustar, né, com a chamada da Sua próxima mãe, talvez. coisa. Minha mãe talvez vá me criticar, mas o próximo texto teremos o quê, dona Jana? Olha aí, qual é o Quero próximo pau. texto? Quero pau. É esse texto que tem para a semana que vem. Ai, Semana que vem a gente vai Marta. fazer ou semana que vem tem o... Semana que vem tem Clet, na outra semana, no dia 9. Tem Clet? Então vocês vão ter que esperar aí 2 semanas para a gente falar sobre esse texto aqui. Então, quem viver verá, Marta. estaremos reunidos aí. Bom, o texto está disponível lá no nosso boletim de ocorrências, né? Então, para quem... Inclusive, fun fact, né? Esse texto, a gente estava dormindo, um belo dia. Aí o Diogo abriu os olhos, olhou para o lado, eu abri os olhos. A primeira coisa que ele falou assim para mim foi: eu vou escrever um texto do Substack que chama... Não, pensei num título de texto para o Substack. Aí eu, qual? Aí ele, quero pau. Levantou e foi, tipo, fazer xixi, tomar café. E eu assim, é verdade. Bom dia? Tipo, é verdade. Okay. E esses títulos são muito bons, assim, porque a galera chega achando que é uma coisa, é outra coisa completamente diferente. Mas eu não vou dar spoiler para vocês, mas quem quiser spoiler, tá lá no nosso boletim de ocorrência. Ó, vou até copiar aqui, ó, e colocar para vocês. Cadê? Aqui. Ó, colocar para vocês aqui, ó. Pronto. Quem não estiver assinando lá o boletim de ocorrência ainda, dê uma olhada lá que tem spoiler, é só clicar aqui, ó. Fui ali viver, vocês vão ter os meus textos e o da Jana, tudo lá no Mudei de Ideia. Alguns já foram discutidos aqui, outros não. Ô, Jana, ó, você vai escrever, tá? Porque só tem 2 textos seus aqui pra gente ler. É verdade. Ih, tá sabia que eles saíram com o número errado ali, ó. Saiu com o número errado? O número errado. Mas dá para consertar. A gente conserta lá depois, não tem problema não. Tá, mas, senhorita, por favor, trate de escrever, porque teremos mais textos seus aí para discutir em breve. Vou estar escrevendo. Só que agora precisamos ir, porque vai começar o nosso Escreve Aí. Então, ó, deixar um beijo aí. Todo mundo, acho que todo mundo que tá aqui online já tem o link ou lá no grupo de escrita, ou no e-mail do Clet, do Escreve Aí. Quem não tiver, como todo mundo aqui tá no grupo de escrita, manda uma mensagem lá que eu mando o link, mas ele já tá lá no grupo de escrita, tá bom? Exatamente. E quem tá assistindo gravado, beijo para vocês. Dependendo de quando vocês estejam assistindo, já vão poder ver lá o texto sobre o Quero Pau. Então, exato. Quem não tá assistindo gravado vai ter que esperar. Beijo, gente.